Oi gente, eu sou a Rosinha, sejam muito bem-vindas ao meu canal. Bom, no vídeo de hoje eu tô aqui com a nossa convidada Eliana Martins, que tem uma história muito impactante, né, sobre a trajetória dela, de como ela venceu o câncer, mas o que é muito bacana, que a gente que a Eliana vai contar aqui, compartilhar com vocês, é que mesmo antes dela receber o diagnóstico de câncer, a Eliana carregava uma tristeza tão grande na vida dela, que ela compartilhou comigo que ela já tinha pedido pra morrer. Ela chegou a desejar a morte. E após o diagnóstico de câncer, houve uma reviravolta tão grande na vida dela. Deus fez algo tão tremendo, trabalhou de uma forma tão incrível, né, tão sobrenatural na vida da Eliana, que ela vai contar melhor pra vocês, né, como foi essa trajetória, né, como foi que Deus trabalhou na vida dela, dentro do coração dela, para que a história da vida dela mudasse completamente. Então fica comigo aqui até o final desse vídeo, que você vai gostar muito. E eu acredito que se você que está nos assistindo está passando por isso, você vai ter sua vida transformada, impactada, e você vai ser encorajada a não desistir, a lutar e a crer que Deus pode fazer um grande milagre na sua vida, assim como Ele fez na minha vida e na vida da Eliana também. Fica comigo! Bom, Eliana, seja muito bem-vinda. Estou muito feliz de receber você aqui hoje, né, para que você possa compartilhar a sua história, né, a sua trajetória de superação, que eu já te conheço e eu sei que é uma história linda, e eu estou muito feliz por fazer parte, né, de um pedacinho da sua história, de poder estar aqui contigo, de poder te receber. Você sabe o carinho muito grande que eu sinto por você, e tem muitas mulheres hoje precisando ouvir a sua história para crer, né, no que Deus faz, para crer que há vida após o câncer, como a gente sempre diz. Então eu quero que você comece contando pra gente quem era a Eliana antes do câncer. Sim. Olá, pessoal. Gente, é um prazer estar aqui, Rosinha. Eu amo você de coração mesmo. E a minha história hoje, né? Eu contando a minha história, você também está no início dela, né? É um anjo na minha vida, um presente de Deus na minha vida, né? O teu projeto, né, como me abraçou, e nós vamos chegar até lá, falar do teu projeto, que é uma coisa mais linda, né, na minha vida e na vida de várias mulheres. Então, meu nome é Eliana Martins, né? Eu gosto muito de usar Eliana Martins, né? Uma coisa forte, né? Vida, que antes eu só usava Eliana. Então, na verdade, eu cresci, né, em Salvador, entre Salvador, Brasília, né? E eu fui uma criança com um estilo de vida muito, como que eu vou te explicar, muito pobre mesmo, né? Com muitas dificuldades. Tipo assim, eu não tinha, hoje se você fala assim, me dá uma foto sua de infância, não tem, me dá uma foto da sua mãe, não tem, me dá uma foto do seu pai, não tem. E isso tudo foram coisas que foram gerando, né, uma criança doente. Então, cheguei na adolescência também, foram muitos problemas, muitas dificuldades, né? Então, tudo era muito distante, né? As coisas boas, que a gente fala, as coisas boas da vida, era tudo muito distante. Então, e eu fui crescendo dessa forma. Então, eu me tornei uma pessoa que eu não falava, eu não sorria. Na minha adolescência, eu andava muito de casaco, de braço cruzado. Então, assim, o meu mundo se tornou só realmente entre alguns amiguinhos, né? E as famílias eram tudo muito distante. A minha família mesmo é muito pequena, né? E eu fui me tornando uma mulher assim, realmente apagada, né? Sem brilho nenhum, tornando assim doente mesmo, né? Triste, doente emocionalmente, né? Assim, cresceu com uma tristeza. E eu só vivia realmente na base da tristeza, né? Eu não tinha aquela alegria. Eu ia pra rua, mas eu brincava com as crianças, mas era totalmente diferente. Era uma pessoa apagada, né? Não sorria, não pulava, não brincava como aquelas crianças ali, né? Então eu já era diferente. E aí eu fui crescendo, né, na adolescência, aí as coisas foram se tornando mais fortes na minha vida, mais sofrimentos, né? As mais dificuldades ainda, questão de relacionamento, foram sendo relacionamentos difíceis, porque se eu era uma pessoa que totalmente apagada, que eu não olhava pra mim, eu não tinha nada meu que eu gostasse, né? Então
o que eu podia oferecer para o outro. Né? Então eu fui crescendo assim. E eu cheguei na fase adulta. Né? E quando eu cheguei na fase adulta, a responsabilidade aumenta. Né? Então assim, as dificuldades de emprego, as dificuldades de relacionamento, tudo foi formando uma bola. E aí eu me lembro que eu vivia muito chorando. Eu nunca gostei de chorar na frente das pessoas. Mas ali, naquela época ali, eu chorava muito, mas eu chorava sempre escondida. Eu chorava no chão, eu sentava no chão e chorava. E aconteceu várias coisas na minha vida, coisas que com 15 anos eu já entrei no mundo da bebida alcoólica, né? Mas era uma coisa que não era uma coisa minha, sabe? Uma coisa que eu gostava de fazer, mas era uma coisa que eu estava naquele meio, naquele mundo ali. E eu me lembro muito que eu estava me viciando naquilo, mas não era aquilo que eu queria, tá? Porque no dia seguinte eu acordava muito mal, era como se fosse uma depressão pós-bebida, né? E aquilo foi se tornando muito forte, porque eu não via outro mundo, eu não tinha outro meio. Aquilo ali era o meu meio, aquilo ali era o meu mundo. Então é muito triste, né, acordar de madrugada e você querer beber algo alcoólico. Então isso aí foi só crescendo e me destruindo como mulher, como pessoa mesmo, né? E então eu tive uma mudança de estado, né? Eu fui para o Rio de Janeiro, saí de Brasília e fui para o Rio de Janeiro. E aqui realmente eu vi uma possibilidade de vida diferente, né? Mas só que eu estava muito destruída, eu não conseguia sorrir, eu não conseguia brincar, eu não conseguia me animar, né? Então nada me animava. Entrei no trabalho, tinha meu trabalho, tinha amizade, como eu falava muito pouco, mas as pessoas, eu tinha algo dentro de mim que eu não sabia, mas eu tinha algo muito especial dentro de mim, que as pessoas, mesmo não falando, as pessoas tinham confiança de estar comigo, de conversar, de se abrir, e eu só escutava, claro, né? Então assim, eu não conseguia conversar com as pessoas, eu conversava com uma pessoa, era o máximo que eu conseguia, 2 pessoas eu passava mal, eu tremia de subir coisas no meu corpo. Então, uma timidez também, né? Você era introspectiva. Uma timidez muito forte. E aí, eu na fase adulta, eu comecei a me cobrar, eu comecei a sentir falta, porque eu não casei, eu não tive filho. E eu comecei a pensar, se eu não tenho filho, eu não vou ser sogra, eu não vou ser avó. Então isso começou a pesar dentro de mim. E eu comecei a ficar não vendo vida, não vendo possibilidades, eu não tinha propósito mais, eu não tinha nada. Eu só estava vivendo por viver. Então todas as datas comemorativas eu passava na cama, chorando, me lamentando, né? E assim, isso foi se tornando muito forte, muito grave, né? Natal, Ano Novo. Natal não tem família, minha família, né, é muito pequena, cada um mora no estado, né? E eu me sentia muito sozinha, embora eu sempre estivesse com pessoas, mas é como se eu estivesse sozinha. Eu saía com as minhas amigas pra gente conversar e parece que chegava um determinado momento, estava todo mundo em dupla e eu sozinha. É como se eu não estivesse ali, eu não fizesse parte. E eu fui me afastando das pessoas, de ver casais, de ver família, e aquilo é o que eu queria. E eu não via possibilidade, eu não via meios. Então, dentro de mim se apagou tudo. Mesmo eu trabalhando, eu não queria mais trabalhar. Eu não queria mais nada, porque eu já não tinha. Então, é como se eu estivesse dando murro em ponto de faca. Eu via que tinha algo, mas aquilo ali não fazia parte da minha vida. E é como se eu não fosse ter nunca mais, né? E aí eu fui ficando mal. E até que chegou um dia, assim, eu trabalhava, eu andava na rua como se eu estivesse desesperada, como se eu fosse diferente de tudo aquilo, como se eu não existisse, como se eu estivesse fraca, né? E aí eu não aguentei, realmente eu chorava na rua sozinha, sentava no chão, chorava. E cheguei ao momento que eu não aguentei mais aquilo, foi muito peso. E eu falei assim, Deus, eu quero morrer. Eu não faço parte dessa vida, eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu não tenho nada. E esse pedido, eu falo que as nossas palavras têm poder, né? Nossas palavras têm poder. E esse pedido foi uma coisa muito forte, uma coisa de dentro, eu não falei da boca para fora, eu falei com sentimento, eu queria acabar. E na verdade, quando a gente fala assim, né, de morrer, a gente, assim, hoje eu entendo, né, quando a gente pede para morrer, a gente não quer morrer, né? A gente quer que acabe aquele sofrimento, a gente não quer morrer, né? E aí, conforme foi, né, o andamento da coisa, com 3 meses eu fiquei desempregada, né, saí do trabalho que eu estava,
E com 3 meses depois, eu comecei a ter o diagnóstico da mama, de câncer de mama. Tá, então vamos lá. A Eliana, antes, né, do diagnóstico de câncer, né, antes de chegar ao diagnóstico, você era uma mulher triste, né, assim, eu, né, lembro quando te conheci, como você chegou, como você disse, você, né, tava sempre olhando para baixo, não conversava, não sorria, não encarava, né, as pessoas, quase não falava, né, eu te conheci, você ainda estava vivendo, né, esse momento, né, quer dizer, toda essa tristeza que você viveu, né, fez com que você pedisse a morte, né? Assim, a gente até é assustador, né? Porque para um ser humano chegar a pedir a morte é porque existe uma tristeza, um vazio muito grande, né, dentro da pessoa para que ela chegue a desejar a morte. Mas como você mesmo disse, não é que a pessoa quer morrer. Não é. É que a pessoa quer eliminar aquele problema, né? Então, assim, aí ela acaba desejando a morte porque ela não vê solução. Mas Deus já estava trabalhando e já tinha um grande propósito na sua vida. Sim, eu creio muito, né, nisso tudo, da forma, né, que aconteceu. Foi em 2015, finalzinho de 2015, tipo dezembro, eu senti um caroço na mama, né? Mas eu me descobri aquela pessoa que eu tinha pavor de câncer, mesmo sem ter contato com ninguém, eu nunca tive contato com as pessoas. Eu escutei vagamente na televisão, né, que fulano tá com câncer, mas depois eu tava bem, não tinha esse contato. Mas, assim, inconscientemente, aquele medo de falar palavra. Então, o que aconteceu? Quando surgiu o caroço, em momento nenhum eu pensei em câncer. Eu fui no médico, é um caroço, fui no médico. E, na época, ele pediu a mamografia, eu fiz a mamografia, sendo que eu só fiz a mamografia, né? O médico não pediu uma outra mamária, né? E como assim, a minha mente, né, não pensou em nada de câncer, eu deixei como estava, né? Então vou fazer, tá tudo bem. Só que aquilo foi crescendo, aquele caroço foi crescendo, foi incômodo, não doía, mas como começou a chegar um momento que começou a incomodar, pinicar como se fosse uma agulha me furando. Então, né, o sutiã já não conseguia ficar botando sutiã. E aí o tempo foi passando. Quando foi em agosto de 2016, eu acordei com muita dor, de madrugada, muita dor. Então a primeira vez que eu pensei, câncer não dói, porque eu escutei alguém falar sobre isso, né? Não sei se procedia ou não, mas eu falei, câncer não dói, foi a primeira vez que eu pensei no câncer. E continuei, eu só queria chegar até o médico e tomar ele dar uma medicação para dissolver o caroço. Eu só pensava nisso, que seria dessa forma. Né? Então, né, nessa época foi que eu realmente levantei e fui no UPA procurar um atendimento. E de lá eles me encaminharam para a clínica da família. Né? Então eu fui recebida na clínica da família, bem recebida, por sinal, né? Bem recebida, que sou grata a esse primeiro contato, né? Segundo, que o primeiro foi no UPA, esse segundo contato. E ali eu comecei, fiz uma outra mamária, aí me pediram uma outra mamografia, e aí já os dois documentos juntos me pediram uma biópsia, né? E eu cheguei até a perguntar, mas o que isso significa? Né? E até aí também não passou câncer na minha mente, gente. O pânico, o pavor era tão grande, inconsciente, que eu não, é como se tivesse apagado na minha mente que existia essa doença. Né? Como as pessoas falam, essa doença. Porque eu acho que a gente não quer acreditar que a gente vai passar por isso, né? A gente escuta algumas histórias, mas a gente nunca imagina que vai acontecer com a gente, né? Embora eu tivesse pedido para morrer, olha como são as coisas, por isso que eu falo, a gente não quer morrer. Né? Embora eu tivesse pedido para morrer, aquilo ali começou a me assustar. Né? Tem alguma coisa, não podia... Alguma coisa errada, você não sabia o que era, mas sabia que era, exatamente. E aí eu fui fazer a biópsia. Mas vamos lá, antes da biópsia, a curiosidade, eu não sei vocês, né, gente, mas a curiosidade foi muito grande. Quando eu perguntei o que eu tinha, não, só depois da biópsia que a gente conversa, o que eu fiz? Eu peguei meus documentos e fui numa pessoa, né, um amigo, que é médico particular, e eu falei assim, eu vou levar meus documentos aí. E aí ele pode vir, fui lá, mostrei tudo. E conversei com ele examinou todo. E ele conversou mesmo. Ele falou assim, olha, infelizmente, isso é câncer. E provavelmente, me falou todo o passo a passo, um passo a passo de biópsia, passo a passo do tratamento todo. E ele conversando ali comigo,
E pela primeira vez eu pensei, como criança tem câncer. E uma criança não chega à idade adulta, uma criança não brinca, uma criança não tem acesso a nada e morre de câncer. Então aquilo ali foi muito forte para mim pensar nas crianças. Eu nunca tinha imaginado uma criança com câncer. E aí eu saí daquela clínica, eu não tinha assim, objetivo na vida. Né? Para mim tinha tudo parado, não tinha objetivo nenhum na vida, eu não pensava no futuro. Para mim não existia futuro. Existia um passado muito doloroso e nem presente existia. Né? E aí eu saí daquela clínica, uma clínica muito cheia. E quando eu estava no estacionamento, andando no estacionamento, eu parei assim, e pensei, como que eu vou falar para minha mãe que eu vou morrer? Eliana, então, olha só, né? Você falou um pouquinho como era a sua vida antes, a gente está chegando agora no diagnóstico, né? Então, assim, você já vai começar a contar com, né, o início dessa trajetória em relação ao câncer. Como foi para você receber, né, esse diagnóstico, né? Assim, o que você sentiu, né? Você já começou a contar um pouquinho, mas qual foi a primeira coisa que veio assim à sua mente quando foi confirmado aquele diagnóstico? Porque você ainda ia fazer uma biópsia, né? Mas você acabou passando por um médico, né, que era já amigo, conhecido seu, e aí você já tinha, né? Faltava só o resultado, fazer a biópsia, pegar o resultado, mas você já sabia, né? Sim. O que você tinha. Sim. Então, ali naquele momento, eu confesso que eu não pensei na Eliana. Eu pensei nas crianças. Eu não pensei na Eliana com câncer. E o médico conversando, e eu pensando nas crianças com câncer. E realmente foi assim, eu não pensei na Eliana naquele momento. Não pensei na Eliana morrendo, não pensei naquele momento ali, na sala dele. Eu não pensei. No primeiro momento foi a primeira coisa que veio na sua cabeça. Foi Como criança. Pode uma doença, né, tão agressiva que dá numa criança e de repente aquela criança nem tem tem a oportunidade de viver. E eu já estava com meus 46 anos, né? Então, assim, eu saí daquela sala pensando dessa forma, só. E quando eu cheguei no estacionamento, foi que eu parei e eu pensei na minha mãe. Porque eu imaginei o sofrimento da minha mãe, né? Nossa, para a mãe ver uma filha passar por isso, né? Então foi muito forte, eu senti o sofrimento da minha mãe. Foi muito mais forte que eu saber que eu estava com câncer. Né? Então aquilo ali para mim foi, como eu cheguei no fundo do poço. Né? E aí eu cheguei naquele estacionamento, eu sentei no chão e chorei. Eu chorei. Eu não sei quanto tempo durou aquele choro, mas foi assim, eu nunca chorei na minha vida daquela forma. E ali hoje, eu olho para aquele momento e eu falo, foi o melhor dia da minha vida. Porque ali, naquele dia, ali no chão, foi o momento que Deus me tocou. Foi o momento Deus e eu, porque não passava a clínica cheia, não passava ninguém para falar, por que você está chorando? Né? Então foi o momento Deus e eu, foi o momento que Deus me tocou. E pasme, eu levantei daquele chão, outra pessoa. Eu estava com certeza que eu ia ficar curada. Eu não pedi a Deus ali, Deus, eu quero ficar curada. Não pedi. Mas eu levantei com aquela certeza que eu estava curada. E eu levantei, comecei a falar, andando no meio da rua, comecei a falar. Falei assim, e eu agora tenho 3 objetivos na minha vida. Primeiro, que eu vou me curar. Eu saí dali com muita certeza. Falei, eu vou me curar. O segundo, eu vou ligar para minha mãe todos os dias. E ela não vai saber nem que eu estou com dor de cabeça. E o terceiro, as minhas amigas vão entrar na minha casa para me visitar e vão sair melhores ainda, porque eu vou ajudar as minhas amigas. E eu comecei a sair dali quando ela... Eu vou te falar, é até esquisito falar isso, mas era uma felicidade dentro de mim, como se algo mudou mesmo. E eu fui para casa, né, e foi toda uma história, eu morava com uma senhora, né, foi toda uma história. Cheguei em casa, contei tudo o acontecido, e as pessoas, e aí agora? Eu falei assim, agora eu vou me tratar e vou ficar bem, né? E gente, olha, eu liguei pra minha mãe, eu falei assim, mãe, eu peguei um diagnóstico, eu vou precisar fazer o tratamento, vou precisar fazer cirurgia. E minha mãe falou assim, filha, você aguenta, passa com leveza, passa sorrindo, passa brincando, sabe? E eu escutar minha mãe, ela falar daquela forma, eu voltei de novo lá naquele estacionamento, quando eu levantei e falei, é isso, amor, alegria,
É isso que revigora, é fé, é acreditar, né? Acreditar que já está feito, que está bem feito. E eu comecei, né? Nessa jornada toda, eu comecei aquela andar para vir papelada, né? A gente começou um monte de coisa que a gente começa a correr atrás, a parte financeira, exames, muita papelada. E nisso tudo, a gente começa a ficar aérea. Não é, Rosi? É um mundo novo, né? É como se você pegasse, você jogasse você dentro de algo assim totalmente desconhecido, né? Que a gente não tem noção do que é o tratamento do câncer, né? Desconhecido assusta. Assustador. Muito, desconhecido assusta. E aí você começa a ter que ir ao hospital, você começa a ver pessoas e aquilo vai entrando, por mais que você... Não, eu tô bem, né? Não tem como, não tem como. E a gente precisa passar por essa parte. A gente não tem que esconder. Eu respeito muito as pessoas que escondem, né? Porque tem gente que esconde, não quer que ninguém saiba. É que cada um reage de um jeito a esse diagnóstico. Não é fácil. Cada organismo reage também de uma forma diferente ao tratamento, né? Mas a gente, no início, a gente não entende isso. Né? E no início vem a vergonha de falar que estou com câncer, né? Porque você começa a escutar um monte de coisa, né? E você fala assim, cara, como? Né? Como? Mas enfim, a gente tá ali e a gente precisa passar por aquilo ali, não tem outro jeito, tem que passar, né? Então a gente vai aprender a passar por aquilo ali. E aí você vai no médico, consulta, avaliações, até começar o tratamento, né? Eu comecei o tratamento por uma quimioterapia. Então, o médico falava, olha, você vai fazer 4 quimioterapia vermelha, 4 amarela. E eu falei, gente, o que é isso? Vermelha? Branca, né? Branca. Desculpa, branca. Então, a gente assim, o que é isso? O que é vermelha? O que é branca? A gente não tem noção de nada. Você pode comer isso, você pode comer aquilo. E aquilo tudo, são muitas informações em cima da gente, muitas informações. Então, a nossa cabeça é muita coisa, muito processo. É difícil lidar com tudo isso. É difícil. Mas começa o tratamento. E aí eu já estava naquela situação que estava desempregada, mas tinha que correr atrás dos benefícios, né? E eu morava, né, com a senhora, eu precisei sair de dentro de casa. Então, assim, foi outra jornada. Então eu falo que o câncer ele nunca vem sozinho, ele vem acompanhado. Né? Parece que quando vem um problema, parece que vem um monte de problemas. Ele vem acompanhado, né? E a gente passa. A gente ganha força, né? A gente tem que ter fé mesmo, tem que ter fé. E aí eu comecei, né, com todo o processo de quimioterapia. Na primeira quimioterapia, fui lá e eu comecei a ver Deus em tudo que eu fazia. Então eu saí de casa, Deus, e sentava lá, Deus, e aquelas coisas no braço, né? E é todo o processo. E com poucos dias de quimioterapia, o cabelo começa a cair. Gente, o que é o cabelo caindo? Não é simplesmente o cabelo cair. Não é um processo de você estar tomando banho e sentir escorrer no teu corpo algo. Você pensa até que é um bicho, quando você vai ver aqueles cabelos assim, é uma coisa que não é, sabe, mexe muito com você. Mexe com a autoestima da mulher, autoestima. E aí vem, por mais que você esteja ali, não, eu vou viver. Dá medo. É um baque. Eu lembro que eu dei um grito quando primeira vez que saiu um tufo de cabelo assim na minha mão, eu tomando banho, passei a mão, saiu um tufo, eu dei um grito. Assim, é assustador. Você sabe, o médico fala que vai acontecer, mas assim, quando acontece é diferente. É um baque muito grande. E aí começa a sair pedaços, começa a ficar branco aqui, você acorda, tem cabelo, você penteia o cabelo e tem aquele monte de cabelo. Então assim, é assustador até o momento que você fala assim, não tem como mais. Não tem como mais. E aí você já pensa em vai ficar careca, não tem jeito. E aí... E como foi pra você esse período, Eliana, assim, passar por isso, perder os cabelos, né, ficar careca, como foi isso pra você? Essa parte, assim, foi um momento que me tocou. Eu vou te falar que foram 15 minutos que me abateu muito, porque eu vi naquela de confiar, de acreditar que vai dar certo, que vai passar.
né? Só que quando chegou no momento mesmo que eu sentei, né, pra raspar mesmo, assim, doeu. Doeu, porque ali eu falei assim, eu tô com câncer. Né? É como se falasse assim, olha, tá te mostrando no espelho, você está com câncer, sabe, te espremendo ali. Eu falei assim, tô com câncer. E eu comecei a chorar. E a pessoa do meu lado falava assim, não chora não, porque o cabelo vai nascer de novo. Só que aí eu chorava mais ainda, porque eu pensava, será que eu vou ter tempo de ver o cabelo nascer? É só a gente que vive esse momento que sabe como é difícil, será que eu né, vou ter tempo enfrentar. de ver? Então, assim, não é fácil. E eu sentia a dor de quem estava também raspando, porque não é só a nossa dor, não é só nós que sofremos. Quem tá com a família gente, quem sofre. nos ama. E eu vou te falar que depois que passa logo o início, a família sofre mais do que nós, porque nós criamos aquela certeza da cura. Que por mais que a família fale que acredita, é nós que estamos sentindo. Né? É um sentimento nosso de dentro, não, eu vou me curar, eu vou levantar. E começou todo aquele tratamento, continuou aquele tratamento. E o meu organismo, assim, por isso que eu falo, a questão de organismo, nem todo organismo reage da mesma forma, cada um tem um modo um meio de reagir. Eu, na primeira quimioterapia, eu passei muito mal, então eu perdi muito peso, a minha quimioterapia vermelha toda foi só vomitando, debilitada, mas eu estava ali. Fazia uma coisa, fazia outra. Eu comecei a crescer, né? Porque eu falava que eu parecia que eu era menininha de 6 aninhos. Então eu comecei a me tornar mulher, me tornar mais forte, sabe? Era uma força. Eu tenho uma frase que eu vi na internet, né? Que se houver 1% de chance, tenha 99% de fé. E eu me segurei com essa frase, e eu repetia essa frase. Quando eu começava a passar mal, eu passava mal sozinha dentro de casa, eu pegava essa frase, eu comecei a ativar a minha fé. Então, cada baque eu ativava a minha fé, eu pegava água, me lembro que o médico falou assim, precisa beber muita água. E eu falei assim, Deus, a água é o meu remédio. Então eu fazia da água meu remédio, porque a gente fala assim, eu não consigo beber tanta água, né? A gente fala assim, mas se ele falou que havia uma necessidade, né, de beber bastante água, para a medicação, né, o que não era bom ficar no organismo sair, eu comecei a beber água como remédio. Então eu passava mal, era a frase e a água. Então a gente cria algumas coisas assim, né? E o tempo foi passando, eu fui ficando muito debilitada. Aí eu entrei tive que me mudar nesse meio, né? De uma quimioterapia para outra, eu tive que me mudar. Você estava na casa de uma família que você morou durante muitos anos e aí de repente você se viu sozinha. Eu precisei me mudar. E assim, foi todo um baque, né? De sair de um lugar com pessoas que eu gostava, construir algo que eu não tinha nada, né? Eu só tinha um colchão. Então não tinha nada, eu dependi de pessoas para ajudar para montar a minha casa, né? Que eu sou muito grata a cada uma. Então naquela semana ali as minhas taxas baixaram muito. E aí eu tive que ficar internada. Então eu fui para o hospital, eu fiquei internada 8 dias. Gente, eu falo hoje que foram os piores 8 dias da minha vida. Os piores. Ali no hospital eu vi o que era o câncer, a destruição, né? E é uma coisa muito forte porque você vê as pessoas, os acompanhantes, como as pessoas sofrem, né? E ali também foram os melhores 8 dias da minha vida, porque foram os 8 dias que me ensinaram a valorizar a vida. Porque ali naquele hospital, pela primeira vez eu falei, Deus, eu quero viver. Eu tenho uma missão lá fora, porque eu vou cuidar de mulheres. E eu estou trazendo a minha história para ajudar a cuidar de cada um de vocês. Porque eu passei isso tudo. Eu era uma pessoa totalmente triste, uma pessoa que não sorria, uma pessoa que via um filme de comédia, não conseguia sorrir. E pior ainda, me incomodava o sorriso dos outros. Isso é muito triste. E chegou na fase de uma doença e que passei, né, crescendo, evoluindo, ativando a minha fé a cada dia. E hoje eu estou aqui. Eu acredito muito nos propósitos de Deus, Eliana. Então assim, né, ouvindo, né, cada pedacinho da sua história, cada relato,
fica bem claro, né, que Deus já tinha esse propósito muito grande na sua vida. Então, assim, dentro de algo tão ruim, né, dentro de um sofrimento, de algo tão devastador, que é o diagnóstico de câncer, Deus começou a trabalhar para mudar a história da sua vida, né? Então, assim, às vezes quando a gente pensa que tá tudo perdido, quando a gente acha que tá tudo se esvaindo pelas nossas mãos, que tudo perdeu sentido, Deus vem, né, dentro de algo tão ruim e muda toda a história da nossa vida. E eu vejo, né, eu já te conheço, já conheço essa história, e a gente pode ver que foi assim com você, né? Deus usa mesmo de diversas formas, né, para poder trabalhar na nossa vida, porque Ele tem algo muito maior para fazer. Muito. Eu realmente eu não esperava, nossa, esses passo a passo da minha vida. É uma coisa assim muito incrível, muito incrível. Então, Eliana, o seu tratamento, né, iniciou, né, com a quimioterapia, né? Cada tratamento é de um jeito, né, de acordo com todos os resultados dos nossos exames, o médico vai direcionando qual é o melhor caminho para o nosso tratamento. Então, assim, depois da quimioterapia, qual foi o próximo passo no seu tratamento? Sim, depois da quimioterapia, eu me refiz meu organismo todo, né, devido a ter estado 8 dias internada. E aí depois eu fui pra cirurgia. Eu fui direto pra cirurgia. E assim, a gente vai imaginar, né, você mutilada, né? Então assim, na verdade eu nem gosto na época, né, de falar mutilada, é uma coisa assim, pesada demais, muito uma forte, coisa triste, né? forte, assim, vai tirar uma parte do meu corpo. Mas eu tinha uma coisa em mente, né? Às vezes as pessoas falavam assim, nem parece que você está doente. Eu falo assim, mas eu não estou doente. Existe um tumor na minha mão e vai ser retirado. E aí eu comecei porque a gente começa a conversar, né? Conversar com Deus, eu falei assim, se é essa a necessidade para eu ter uma vida, vai tirar. Né? Não adianta eu ter uma mama com um tumor dentro. Então se aconteceu, eu estava ali, vai ter que sair. Né? Nem que saia a mama, mas eu tô aqui. Nem que saia a mama, mas eu tô aqui. Então assim, não é um processo fácil, né? Não é um processo fácil. Então, mas assim, foi uma cirurgia totalmente indolor. Eu não tive dor antes, nem durante e nem depois. Né? Eu me lembro que as medicações para dor eu não cheguei a tomar, nem, né? Que bom, então né? assim, foi uma cirurgia muito tranquila nesse sentido. E tanto que na cirurgia, no dia seguinte eu queria ver a cirurgia. Eu falei assim, não, quero ver. E a médica ainda conversou, não, amanhã, né? Porque aquele negócio quando cheguei em casa, positivo. E eu falei assim, ainda brinquei, né? Eu falei assim, vi uma raspa aqui pra brincadeira. Aí eu falei assim, mas eu prefiro ver agora, porque se eu passar mal, eu tô aqui, no hospital. Então eu fui, né? Eu vi e eu falei assim, é bonito? Não é bonito. Mas eu tô curada. Assim, não é bonito, eu tô curada, não tinha mais, aquele tumor não estava mais dentro de mim. Então, aí eu fui pra casa e foi todo aquele processo de dreno, né, que a gente usa aquele dreno, você sabe bem. E você usou 2, né? Porque o meu corpo foram as 2, tive que voltar com 2 drenos pra casa. Então, e aí a gente começa a fazer com que as coisas fiquem mais leves. Porque eu começava a chamar, né, como as pessoas falavam, que aquele era um cachorrinho. A gente ia pra Cuí, levava aquele e tem medições, né, tem que medir. E eu sentava na cama, mesmo media, esvaziava, eu botava. Eu comecei a ficar muito mais ativa para essas coisas, né? Eu falei assim, a vida ensina, a circunstância ensina. Eu falo muito hoje assim, nós não somos a circunstância, né? Nós passamos por ela, nós aprendemos, né? Nós precisamos aprender. Então, assim, eu não ia ficar ali deitada esperando que alguém viesse fazer. Eu tinha que fazer, né? E enquanto eu estava com dreno, tinha uma pessoa que fazia, né, curativo, até porque atrás, assim, fica ruim para fazer. Mas assim que eu tirei o dreno, eu mesmo fazia meu curativo. Ia lá, tomava meu banho, eu mesmo fazia. E assim, não é, eu conto a história, mas eu sempre falo assim, não é nada que eu conte chorando, que eu conte com tristeza, não é. Porque justamente dentro dessa história, nasceu uma nova Eliana. Dentro dessa história, cresceu uma mulher, né? Formou uma mulher. Dentro dessa história, teve uma evolução do ser humano, né? O câncer é bom? Não. O câncer não é bom. Mas eu estava passando por aquilo. Eu precisava viver. Eu queria viver.
Então a gente não é viver por viver, né? É viver entendendo que nós temos uma nova vida. Então eu aproveitar a minha nova vida. E aí eu terminei todo esse processo cirúrgico. E aí depois a gente faz exames, né, para saber como foi, como está. E assim, foi muito bom que eu falava assim, Deus, eu não quero fazer a radioterapia, porque quando me informaram seria todos os dias de radioterapia, 28 dias, né? E eu ficava imaginando todo dia aquilo, todo dia você saindo de Capuzinho, e já tinha passado por tanta coisa. E eu sei que teve, né, a cirurgia, teve o exame. Quando eu peguei o resultado do exame, tirei os linfonodos, né, esvaziei a axila, né, fiz um esvaziamento, axila. E aí não precisei fazer radioterapia, porque todos os linfonodos estavam positivos, estavam bons, né? E aí eu falei assim, gente, aí o legal, o negócio é o seguinte, quando a gente pede tanto, né, pra não fazer, porque a gente não quer passar por aquilo. Mas quando vem, olha, você não precisa fazer. Aí bate aquele negócio. Mas será que é verdade? Se tá certo, eu falava com o médico, tá certo isso? Bate uma insegurança. Bate insegurança, né? Porque até então eu escutava o quê? A radioterapia ajuda, né, a selar. E aí de repente não precisa fazer rádio. Eu falei assim, e aí ficava naquela, né? Mas isso é o normal do ser humano, né? E até você se adaptar a isso, né? Um ano passou, e 2 anos, você fica naquele negocinho. Mas passou. Passou. E aí eu falei assim, bom, agora acabou tudo. Mas assim, na verdade, não acaba tudo. É um tratamento muito longo mesmo. A gente passa fazendo acompanhamento para sempre, praticamente. Sempre, né? De 3 em 3 meses, né? Hoje eu estou com de 6 em 6 meses. Né? Então, cada vez que vai fazer um exame, é um frio na barriga, dá um frio na barriga, não tem como, isso é normal, é natural a gente sentir isso, né? Eu já passei dessa fase, mas no início, aquela fase de deu uma dor de cabeça, você fica com medo. Já dava um medo, né? Deu uma dor de barriga, você já tinha um medo. Eu acho que a maioria das pacientes passam por isso, né? Passam. Não tem como não passar. É um tratamento bem traumatizante, né? Então não tem como você deixar passar essas coisas e passar batida, não tem como. É o lado humano normal, né? Que a gente tem que lidar com ele e aprender a enfrentar, né? Tem que lidar. E terminando essa parte, né? Então vamos lá, vamos viver. Só que, quando terminou isso tudo, eu estava feliz porque tinha me curado do câncer. Mas eu voltei para aquela Eliana, que não tinha nada, não tinha ninguém. E dessa vez ainda estava pior, porque estava dentro de um tratamento de câncer. Estava sozinha, tinha saído de uma casa onde tinha pessoas, né? Estava sozinha, desempregada, mas aqui é um benefício. Mas se tornou tudo. Então, assim, o que eu dividia, né, em questão de casa, né, despesa de casa, eu não tinha mais com quem dividir. Então, ficou tudo por sua conta. Por minha conta. Então, eu tive que ir dar aquele embalo. Só que eu não aguentava, né? Eu não aguentava aquela Eliana. E é difícil mesmo, né? Porque você imagina, tá enfrentando um tratamento, né, de uma doença super agressiva, né? Estando sozinha no momento mais difícil, né, da sua vida, né? Porque o tratamento de câncer é um momento muito delicado, muito traumatizante, e você tá dentro de uma casa sozinha e ter que lidar com todas essas situações, né? Não é só a doença, não é só o câncer em si, é o emocional, é o espiritual, é o financeiro, que a gente sabe que as despesas são muitas. Então, como que você conseguiu, né? Porque assim, você já estava, de certa forma, trabalhando a sua fé. Sim. Né? Porque desde que você recebeu, você queria morrer antes do câncer. Quando você descobre o câncer, você começa a lutar pela vida, né? Você começa a exercitar a sua fé. Então, como foi, né? Ficar assim, tá sozinha, enfrentando tudo isso e lidando com com esse turbilhão de acontecimentos? Quando eu me vi um estado emocional, né? Abalado. E eu comecei a me cobrar, porque eu estava feliz, porque eu estava curada. Mas eu estava com aquela infelicidade dentro de mim, aquela tristeza dentro de mim. Pela situação de não ter nada, não ter ninguém. E piorou mais, agravou mais, né? E não tem outro caminho, a não ser Deus. E foi quando eu falei, eu chorei muito dentro de casa, sozinha, chorando.
E eu falei assim, Deus, eu preciso de ajuda. Eu sabia que sozinha eu não conseguia, não tinha como. E o engraçado disso tudo é que as pessoas em sua volta, as pessoas não percebem muita coisa. As pessoas não percebem o quanto você está sofrendo. Sim, é muito... Porque eu sou uma pessoa que eu nunca fui de reclamar, né? Então, assim, eu fui sempre de guardar, né? Guardar e guardar. Eu só ouvia as pessoas, não era de falar da minha vida, falar de mim, dos meus sentimentos. Isso foi muito agravante. E aí, naquele momento ali, é Deus. Assim, não tinha ninguém para eu recorrer. Ou, aliás, eu não queria recorrer a ninguém, né? Pessoas tinham, né? Nossa avó sempre tem, graças a Deus. Né? Minha rede de amizade é muito grande. Né? Mas era uma coisa da Eliana. Né? Eu não conseguia chegar até as pessoas para sentar, para conversar e botar isso para fora. Era uma coisa muito forte da minha vida, né? Do meu emocional. Da Eliana como pessoa. Então não tinha como, eu não queria expor dessa forma. E eu recorri a Deus. E eu falei assim, Deus, eu preciso de ajuda. E chorando, e quando a gente sente quando vem de dentro, né? Quando a gente conversa com Deus mesmo, vem de dentro, não é? A gente não abre a boca e fala, vem de dentro. E foi assim, muito impactante. Porque na mesma semana eu recebi o convite para vir a Santa Cruz. Eu cheguei a Santa Cruz, gente, um lugar assim, morava tipo quase 1h30 de diferença de onde eu morava. Você morava em qual bairro? Eu morava na Vila da Penha. Então, assim, uma diferença bem espaçosa, né? E aí eu vim, era uma palestra, né? Palestra no espaço da Rocinha, né? Que agora a gente vai entrar no espaço, como eu cheguei nesse projeto, né? E eu fui convidada por uma amiga, que foi uma das primeiras amigas do meu tratamento, né, que hoje não está mais assim no nosso meio, mas está no nosso coração, porque cada uma que passa pela nossa vida é um amor que nasce, é uma forma que a gente se encontra, não fisicamente todos os dias, mas nós estamos juntas todos os dias, porque é uma pensando na outra, é uma torcendo para a outra, é uma tendo a certeza, né, da cura da outra, e a gente tampa a nossa dor para sentir a dor da outra, para ir lá com a outra, para tentar fazer com que a outra levante, se a gente já está um pouquinho mais à frente. Né? Então, assim... Até porque a gente entende perfeitamente a dor da outra, né? A gente está está na mesma situação, vivendo, enfrentando as mesmas dificuldades, né? Impostas por esse tratamento. É como se as duas pessoas estão resfriadas, mas uma está com febre numa cama e a outra está em pé, espirrando. Então ela vai ajudar lá, porque a outra que está né, precisando mais ainda para tentando estancar aquela febre. Então, assim... É uma coisa muito forte. E até porque a gente começa a ver as coisas tão diferentes, é muito romântico. A visão da gente muda completamente. Muda, né? Às vezes não tem nem como explicar, mas a nossa visão muda. Né? Como diz assim um exemplo, a gente passa a ver a vida colorida. A gente passa a ver a vida colorida. E nesse mês, quando eu cheguei né, no espaço, aí eu fui para uma palestra, e quando eu cheguei na palestra, era de inteligência emocional, né? Uma palestra de inteligência emocional, e fui com uma coach, né? Marta Sampaio, e eu escutando aquela mulher falar sobre emoções, sobre a vida, e eu parada assim, eu falei assim, é essa mulher que vai me ajudar, é essa mulher que vai me ajudar. Mas eu não era muito parada, não falava, não tive muito acesso de chegar e contar e falar tudo, né? E aí veio o passo a passo de Deus, né? Eu falo assim, que Deus foi guiando tudo no seu tempo, tudo muito, muito bem programado, né? Para que eu entendesse, né? Ele não fez de qualquer maneira, ele fez passo a passo para que eu entendesse, para que eu evoluísse, para que eu crescesse. Qual o primeiro passo, né, que Deus fez? Foi quando ele tocou no meu coração, quando eu senti, né? Porque ele estava ali o tempo todo ele estava ali, só que nós temos o livre-arbítrio. Eu usei o meu livre-arbítrio errado, lá atrás, né? Mas Deus estava o tempo todo ali. E nesse momento, né, que a primeira parte, né, que ele fez, que ele trouxe para mim, realmente, foi quando ele me tocou, né, ali pelo hospital, naquele chão ali. Então, foi a primeira. E ele, assim, eu não fui
sair de um extremo de uma religião para ir para uma outra religião. Não aconteceu isso, sabe? Eu simplesmente fui moldada emocionalmente, né? Deus utilizou, Deus guiou essa profissional para trabalhar todo o meu emocional. E olha, eu não sabia, eu era tão doente emocionalmente conforme as coisas foram acontecendo. E foi mudando tudo. Eu fui mudando o meu jeito de ser, o meu jeito de falar. Eu fui me abrindo mais com as pessoas, eu fui falando mais, né? Cada vez que eu chegava um pouco mais diferente, né? Eu conversava com as pessoas. E eu comecei a contar a história, a minha história da minha vida. Eu falei assim, gente, isso é muito lindo. Isso precisa chegar em outras pessoas, para as pessoas terem essa certeza também. A gente passa por várias situações, mas elas vão passar. E a gente precisa também ajudar que passe mais leve, porque é muito pesado, né? O tratamento é muito pesado. A gente precisa saber, porque é o antes, é o durante e é o depois, né? Porque a vida continua, né? O que aconteceu, muitas coisas continuam, porque eu continuei sem filho, sem marido, né? Mas aquele sofrimento totalmente acabou. Né? Hoje eu sou uma pessoa muito feliz, eu sou uma pessoa muito grata, apesar de ainda não ter me casado, né? Não ter um filho, mas eu creio muito no dia da manhã. Eu creio muito no que Deus já reservou. Eu falo que eu cheguei até aqui, não foi só por chegar, eu cheguei até aqui porque eu tenho uma missão, né? Eu tenho uma missão e eu sei que minha missão é ajudar mulheres. Então, assim, mas para eu ajudar mulheres, eu precisei de ajuda. Né? Eu precisei de ajuda. Então, Deus me moldou emocionalmente, usou uma pessoa, né? E para me ajudar a mudar todo o meu emocional, a trabalhar todo o meu emocional, porque tem um caminho. E quando foi trabalhado tudo isso, né? Eu passei a falar. E aí veio uma parte que eu acho muito lindo. Quando eu cheguei aqui em Santa Cruz, foi justamente no período que eu ia fazer uma perícia. Né? Porque até então eu estava com benefício, né? Eu ia fazer uma perícia. Foi no mesmo mês. Eu cheguei no mês de maio de 2018. Aí quando eu cheguei aqui, né, chegou, vai ficar legal, né? Porque em questão de aluguel, né, aqui em Santa Cruz, mais acessível do que onde eu morava. Então eu falei assim, gente, vai me sobrar um dinheirinho, vai dar pra eu fazer e acontecer. E aí, assim que eu cheguei aqui, eu fui pra perícia e perdi meu benefício. E eu falei, e agora? Eu falei, e agora? Mas eu já estava vindo, né, sendo moldada, que isso não me abalou, não teve tristeza, não existiu tristeza. Claro que eu pensei, falei assim, gente, Santa Cruz, eu só conheço você e a Bia, né, na época, né, do projeto, a gente projeto. Eu falei assim, como vai ser? Não sei. Eu falei assim, Deus está nas tuas mãos, né? E aí o projeto me ajudou muito, o projeto pagou conta de luz, né? Então assim, me vestia, me calçou, até hoje, me vestia, me calçou. Então assim, onde eu tinha as pessoas, onde eu estava ali, e aquilo foi crescendo. Fui conhecendo outras pessoas, eu fui ficando no projeto e pessoas chegavam ali, eu conversava e eu via, é isso. Então assim, é o amor, essa troca de amor, aquilo, a gente precisa da parte financeira, a gente precisa de outras coisas, mas se a gente desfocar um pouco daquilo, as coisas vão acontecendo, porque eu não passei fome, eu não passei sede, eu não fiquei no relento, sabe? Então assim, isso foi muito, muito gratificante. Não de passar necessidade, não é isso. É mais de entender que a nossa vida é muito mais valiosa do que a gente imagina. Imagina, porque você não vai para lugar nenhum sozinha. Você não vai para lugar nenhum sozinha. A gente não dá um passo sozinho. Como se Deus lhe foi cuidando de cada detalhe da sua vida. Né? Todas as suas necessidades, Deus foi cuidando, né? Colocando pessoas no seu caminho, trabalhando dentro do seu coração. E você foi sendo moldada e foi sendo grata a Deus, né? Que é o que é mais importante, né? A gente conseguir enxergar que aquilo, que a gente precisava passar por aquilo, porque algo precisava mudar dentro da gente. E foi tudo uma ligação, não foi nada solto, aconteceu isso ou aconteceu aquilo. Não, era tudo ligado, tudo linkado. Gente, foi tudo linkado. Isso é muito trabalho de Deus.
Então, quando eu estava no projeto, naquele processo todo de ficar com as pessoas iam chegando e tal. E teve uma vez que realmente eu fiquei assim, porque eu não queria ficar pedindo toda hora, pede isso, faz aquilo, né? Mas aí teve uma vez que eu falei assim, Deus, o Senhor não me curou de um câncer para eu passar essa situação. Eu preciso aprender a fazer alguma coisa, porque, gente, aquela Eliana que eu contei no início de tudo, não sabia fazer nada, né? Eu falei assim, eu preciso aprender a fazer alguma coisa. E isso também foi do coração, veio lá de dentro. Eu falei, eu preciso aprender a fazer alguma coisa. Eu não tinha nada em mente, mas eu sabia que eu precisava. E aí, pasme, porque eu amo falar isso, pasme, porque na mesma hora o telefone tocou. Uma pessoa que eu tinha uma semana de amizade. E ela falou, amiga. Uma pessoa que chama de amiga, não é assim à toa, aleatório, né? E ela falou assim, amiga, você vem aqui em casa almoçar sábado. Eu falei assim, ótimo, né? Eu gosto disso. Aí eu falei assim, ótimo. E aí, eu estava no projeto, ia sair do projeto, fui pra casa dela. E eu falei assim, o que eu vou levar pra essa pessoa? Eu não tenho nada pra dar pra ela. Eu queria levar alguma presente. Eu gosto de dar presente, né? Eu falei assim, eu queria levar alguma coisa. E lá no projeto tinha caneta, né? Que tinha uma paciente também que tinha levado pra gente lá. E eu peguei essa caneta, uma caneta com florzinha, né? E eu peguei essa caneta, eu falei assim, eu vou levar pra ela, presente. E aí eu cheguei lá e falei assim, amiga, eu trouxe um presente pra você. Gente, uma caneta simples, uma florzinha, né, de EVA. E ela falou assim, ela recebeu aquilo com amor. E ela já botou dentro da bolsa e começamos a conversar, né, a história. E ela me falou assim, amiga, o que você sabe fazer? Eu falei, eu não sei fazer nada. E ela falou assim, muito forte, é por isso que a gente precisa ouvir as pessoas. Né? Não é só a gente pegar o que nós temos e andar sem ouvir a outra pessoa, porque Deus coloca as pessoas na nossa vida. Né? Às vezes a gente então fala assim, escutar Deus, é escutar o outro. E ela falou assim, nunca mais você vai falar pra mim nem pra ninguém que você não sabe fazer nada. Todos nós sabemos fazer desde que tem alguém para ensinar, a gente queira aprender. Eu falei assim, eu quero. Ela falou assim, se eu te ensinar isso aqui, você vai vender? Eu falei, vou. Só que, gente, eu nunca gostei de venda, né? Eu tinha pavor de venda. Eu falava assim, eu nunca vou vender na minha vida. E aí eu falei assim, naquela hora ali, né? Eu falei, vou. E ela foi na rua, ela comprou todo o material, ela me ensinou a fazer, e eu vim pra minha casa e eu comecei a vender as flores. Mas não são flores, não foram flores, né? Eu peguei como flor, só que nasceu um amor eu fazendo aquilo ali, aquela montagem de caneta no EVA. E eu falava muito de Deus, eu fazia aquelas flores e aquilo nasceu um amor. E eu comecei a sair para vender. Só que foi muito mais além do que eu esperava. Eu recebia o dinheiro, né? O dinheiro vinha através das flores, mas a alegria que aquelas flores levavam no coração das pessoas não tinha preço. Não tinha preço. E eu comecei a vender aquilo e eu falava que não era uma venda. Né? Aquilo ali é onde eu levava alegria para as pessoas e de onde eu tirava o meu sustento. Então, assim, naquele momento ali nunca foi a parte financeira. Né? Então, assim, foi um presente de Deus mesmo na minha vida. Né? Que até hoje, são 4 anos, continuo fazendo as flores, continuo vendendo, continuo doando. Né? Então, assim, eu falei assim, eu posso ter o dinheiro que eu tiver, eu vou continuar fazendo aquilo ali. Porque é um presente de Deus, a gente precisa ser grata ao que nós temos. Né? Então foi um presente que é pro resto da minha vida. E são lindas, né? Lindas. Então são muito, muito, muito lindas, feitas com muito amor mesmo, muita dedicação. E assim, a minha vida foi tomando eu fui participando de eventos, né? Eventos com essa coach. Então, Eliana, vamos aproveitar assim, você hoje, né, o seu sustento, né, já há alguns anos, né, Deus te inspirou, te ensinou, entrou com essa providência na sua vida para que você conseguisse se sustentar, né, que você mora sozinha, tem todas as despesas ainda do tratamento, né, porque como a gente disse que o tratamento é longo, então assim, para quem tiver interesse, né, acho que vocês já devem ter visto as fotos do trabalho que ela faz aqui, são canetas
bonitas, mas é o que ela diz, não é uma simples caneta, é algo feito com amor, né, assim, com um coração grato a Deus por ter, né, ter proporcionado essa oportunidade para ela. E se você quiser comprar, quiser ajudar, a gente vai deixar na descrição desse vídeo o contato da Eliana. E aí você entra em contato. Às vezes as pessoas compram para dar de lembrancinha em eventos de igreja, em eventos, né, de confraternizações de mulheres, seja qual for, para ver se você quer dar um presente, uma coisa legal para alguém, para uma amiga. Entre em contato com a Eliana, você vai estar contribuindo, né, para a vida da Eliana, abençoando a vida da Eliana, e você também vai ser muito abençoado, com certeza. Então vamos continuar. Eu nem falo assim caneta, né? Geralmente falo assim, é flor com amor. Ai, que lindo! É uma flor com amor, eu boto assim, é flor com amor, né? Porque realmente é muito amor. E sabe assim, foram vários feedbacks, né, de pessoas assim que falam assim, eu compro para doar, né? Porque alegra as pessoas. E isso vem o tempo todo, né? Você sente quando as pessoas recebem a alegria da pessoa de receber, porque não é uma caneta, é uma flor com amor, é muito Deus, né? Eu falo assim, é uma flor mesmo com amor, e quem recebe sente, não é assim, a Eliana está falando, não é isso, né? Eu estou falando porque eu vi, né? Eu senti quando a pessoa pede, então assim foi muito, muito forte essa parte, esse presente de Deus, muito forte mesmo, né? Às vezes as pessoas podem dizer, não, mas é uma caneta, eu falo assim, não, gente, é amor. Eu falo muito no amor, porque é no que eu acredito. Eu acredito muito no amor, porque eu conheci um Deus, né? Passei a amar um Deus, eu passei a amar a Eliana. Porque, gente, aquela Eliana lá atrás, teve época de eu olhar no espelho e eu falar que eu era uma monstra. Eu achar, eu não via beleza nenhuma em mim, nenhuma. Tudo em mim assim, era muito feio. Tudo em mim era muito feio. E eu comecei a atribuir isso a não ter um marido, a não ter um namorado, pela minha feiura. Era uma coisa muito interna. Era uma coisa muito interna que veio para o externo. Né? Eu era muito doente mesmo, que veio para o externo. Então eu não via nada de beleza. Né? E a Eliana hoje acorda descabelada. Meu cabelo é todo de caixinha, você imagina acordando, né? Acorda toda descabelada, aí chega na frente do espelho, nossa, como eu tô linda! E é de verdade, não é fingimento, não é forçação de barra, não é positivismo, não é. É amor. Eu amo a pessoa da Eliana Martins, amo de coração. Eu tenho um orgulho, sim, da minha história, né? Teve dor? Teve. Né? Teve aflições? Muito, ainda tem, a gente vai ter muito tempo, né? Jesus teve aflições, falou que ia continuar tendo, mas crescer, né? Começar a ter conhecimento de você mesmo, né? Você olhar para dentro de você entender por que daquilo outro, o que você pode fazer agora, como você pode seguir. Você se deu essa oportunidade, né? Você se permitiu, né? Como diz aquele versículo, né? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você permitiu que Deus trabalhasse dentro de você. Deus foi, né, colocando pessoas, foi te levando a caminhos, a lugares onde você foi sendo moldada, transformada e se transformando nessa nova Eliana que você tanto ama, tem orgulho de falar. Isso é muito legal. E assim, claro que eu falo assim, o paciente oncológico, ele chega numa fase do tratamento, né? As fases do tratamento, cada uma são fases diferentes. E de cada pessoa também são diferentes, né? Como eu falei, cada um tem seu organismo, cada um tem sua cabeça. Mas quando passa, né, acabou o tratamento. A reação de cada um, gente, é muito diferente também. É porque, na verdade, também não acaba o tratamento. Acaba aquela fase mais complicada, né? Que são a químio, rádio, cirurgias. Mas a gente continua tomando medicamentos. Porque tem médico que tem tratamento e que vai durar aí 5 anos. Né? Tem outro que vai durar 10 anos. Tem outra que a medicação dura 10 anos. Mas quando, assim, terminou a cirurgia, terminou químio, terminou. Vai ficar com remédio aí de 6 em 6 meses. Mas e aí, como que vive?
Então vou aproveitar para te fazer uma pergunta. Como é a Eliana hoje, depois desse tratamento, né? Depois de todas essas fases que você viveu, que a gente entende que tiveram altos e baixos, como a gente tem na vida normal, né? Fora o câncer, a gente vive altos e baixos, mas assim, o câncer é, né, assim, uma coisa muito forte, muito impactante, muito devastadora. E você já contou aqui pra gente tudo, quem você era antes, como você enfrentou o tratamento e quem é a Eliana hoje. E o que foi fundamental para aquela Eliana lá de trás que você nos contou ter ficado lá atrás, né? E você só trouxe só as experiências para compartilhar, né? Para encorajar outras pessoas, né? Para inspirar outras pessoas. E quem é a Eliana hoje? Qual foi o ponto-chave, né? O que fez você mudar mesmo? O que foi mais importante nessa mudança? Pra mim não tem sim como eu falar em outra coisa, a não ser o amor. Foi o ponto X da questão, foi o amor. Porque naquele momento ali que Deus me tocou, foi o momento que eu passei a me amar. Porque já no início do tratamento, eu comecei a ver uma outra Eliana. Eu comecei a ter atitudes diferentes. Tanto que eu precisei sair de casa, eu precisei crescer. Mas como você sai assim, sozinha? Você precisa ter algo dentro de você, né? Você precisa olhar pra você precisa cuidar de você. Então você precisa se amar. Então assim, pra mim o ponto mesmo foi o amor. O amor, quando eu olhei pra mim, quando eu comecei a me ver diferente. Eu não me via mais um monstrinho no espelho. Tanto que quando eu fiquei careca mesmo, sai tudo, que eu tive uns 15 minutos de muito choro, né? Aquela sensação, assim, será que eu vou ver meu cabelo crescer, né? E depois de 15 minutos eu já olhei no espelho, até que eu fiquei bonitinha careca. Ali eu já, assim, eu nunca tinha olhado no espelho pra ficar falando, ai como eu tô bonita, não tinha. Mas ali eu pensei que eu fiquei bonita. E gente, eu fiquei bonita, né? E então assim, foi amor. Então, o amor foi o X da questão mesmo. E a Eliana hoje, eu hoje continuo naquela situação de moro sozinha, né? Ainda não casei, mas estou chegando lá. Eu trabalho com vendas, né? Faço as vendas de flores. E aí, gente, eu vendo palha italiana, já vendo sacolé, sabe? Tá chegando, a gente tá vendendo, né? Ainda estou com um processo aí na justiça, mas assim, o meu dia a dia é maravilhoso, né? Eu sou uma pessoa que há um ano atrás aconteceu algo que para mim foi muito especial na minha vida. É que eu entreguei minha vida a Jesus, né? Ano passado, fez um ano que eu entreguei minha vida a Jesus, então foi um momento assim que eu não conhecia, né? Eu não conhecia assim Jesus. Então, assim, ali as coisas vieram para mim com um presente diário. Presente diário, que é um amor assim, que não tem como eu explicar para vocês. O que eu sinto desse tempo para cá. Né? Porque até então, durante o tratamento, eu falava, né, de Deus, eu pedia para Deus, eu conversava com Deus. Mas ainda ali, era um Deus que eu não tinha noção, né? Era um Deus que eu pedia e agradecia, mas eu não tinha relacionamento, né? E quando eu entreguei minha vida a Jesus, tudo começou a mudar. Eu comecei a ter esse relacionamento, esse amor crescendo cada dia. E foi muito forte assim da forma, porque foi justamente na pandemia, no momento que tá todo mundo desesperado, todo mundo trancado, todo mundo com medo. E veio com um presente, né? Veio com um presente, apesar do meio de tantas perdas, né? Tanta dor, veio esse refrigério, né? Veio um refrigério para minha alma, né? Veio esse espírito, né? Esse espírito assim, avassalador dentro de mim, de amor, de doação. E foi crescendo cada vez mais. Eu sempre fui uma pessoa que eu sempre gostei de ajudar, de fazer pelo outro. Mas é como se eu fosse limitada a alguma coisa, sabe? De conversar, principalmente. Porque às vezes a gente acha que ajudar é chegar e entregar uma mala de dinheiro pro outro.
né? Dinheiro ajuda muito, mas não é só isso. É ajudar com palavras, ajudar com gesto, ajudar só em ouvir, né? Então eu me coloquei muito no lugar das pessoas, né? Que cresceu a empatia. E a minha vida começou, gente, não tem como falar tudo, porque daria um livro de passo a passo de um ano, vou botar só um ano pra cá, né? Tirando as outras partes, eu vou botar só de um ano, daria um livro, né? Porque depois eu entreguei minha vida a Jesus, depois eu entrei para a igreja, eu fiz vários estudos, né? Estou fazendo um estudo bíblico, né? de formação. E Eliana, você tem dinheiro? Não, mas eu tenho tudo. Então assim, eu aprendi a viver sem dinheiro, porque quando eu tinha dinheiro, eu trabalhava, né? Mas aquela doença emocional, se eu ficasse um dia sem dinheiro, eu só faltava pular da ponte, sabe? Era aquela presa aquilo. E hoje não tem essa prisão. Eu falo que eu não tenho problema. Eu tenho uma fila de solução. Eu tenho uma fila de solução. Mas eu não sou uma pessoa que eu fico presa aos problemas. Quando eu aprendi, né, na inteligência emocional a descobrir as nossas emoções. O que nós estamos sentindo hoje? Por que nós estamos sentindo hoje? E veio junto com a parte espiritual. Então hoje eu tenho um relacionamento muito forte, né, com o Espírito Santo, né, que eu venho aprendendo, que eu venho sentindo. Então pelo espelho, eu passo assim pelo espelho, nossa, né, coisa mais linda. Mas quando eu passo no espelho, que eu vejo algo diferente, eu sei que minha emoção mudou. Alguma coisa aconteceu, eu não sei o que é, mas alguma coisa aconteceu, não é normal. E eu volto, e eu sento, e eu vou passo a passo, o que aconteceu? Eu acordei, eu escutei, eu estive com pessoas, eu vou vendo passo a passo o que aconteceu, porque alguma coisa mexeu com a minha emoção. E as circunstâncias, eu falo que a circunstância vem, eu não sou presa às circunstâncias. Claro que como ser humano a gente balança, né, em alguns momentos, né, isso é normal, natural, a gente dá esse tempo, mas são assim, eu não sou presa mesmo ao que vem, ao que acontece, de circunstâncias, de reclamação, não. Se hoje eu tenho arroz e feijão para comer, eu como feliz da vida. Se hoje eu tenho, sei lá, uma lasanha para comer, eu como feliz da vida. Se hoje eu só tenho fruta, eu como feliz da vida. Então não tem problema, não tem assim, eu falo assim, gente, eu tenho tudo. E esse tudo que eu falo que eu tenho é o amor. Não vem outra coisa na minha mente disso tudo, dessa evolução, né? Evolução, como eu falei, como pessoa, né? Evolução espiritual, tudo. Então, assim, a gente precisa estar apta para receber, né? Porque eu falo muito de marido. Será que eu estava apta? Né? A gente só dá o que a gente tem. O que eu ia dar para um homem? Se eu não amava nem a minha pessoa, né? Então, assim, hoje eu tô apta. Assim, hoje eu tô apta, né? Então, assim, é todo esse processo. A gente não fala assim, ai, que bom que eu tive um câncer e que eu melhorei de vida. Não, não é bom ter câncer, mas é bom melhorar de vida. É bom você sentir que você vive, gente, não é sobreviver. Porque quando termina essas fases, né, o que acontece? Existe o medo do câncer voltar, né, medo de passar pela situação toda, isso existe. Existe o frio na barriga de, ai, tá na hora de fazer os exames, existe. Pegar o resultado, existe, né? Só que a gente precisa aprender também a lidar com isso, porque faz parte do tratamento, o tratamento continua. Então, assim, eu conheço amigas que não conseguem lidar bem com isso, que é um medo que paralisa. O medo, ele tem que existir. Né? Se não existisse o medo, você passava na frente do carro, né? Mas o medo, ele tem que existir, mas ele não pode te paralisar. O medo, ele tem que existir em forma de atenção. Né? Você precisa ter uma atenção com aquilo ali. Ou eu tive 3 meses atrás, eu senti que eu estava muito sedentária. Né? Então a gente precisa alertar, não, eu tô com medo, não vou ficar sedentária não, vou procurar uma atividade física. Né? Porque a gente começa, as coisas da vida vai às vezes moldando, né, a gente. E isso aí é uma coisa que eu falo assim, a gente precisa buscar esse apoio, a gente precisa
sair, a gente precisa se movimentar, a gente precisa buscar esse contato, fazer algo por alguém, né? Fazer atividades mesmo para a mente, e para a gente não ficar presa ao que pode acontecer. Né? Isso também é uma questão muito forte, esse depois, né? Que muita gente se isola, né? Pessoas sentem dor, né? De alguma forma, e aí também se isola. Então, assim, é todo esse processo. Não é fácil, né? Porque o processo é muito longo. Além de ser doloroso, ele é muito longo e requer, apesar de ser longo, doloroso, ele requer muito da gente. Porque a gente precisa realmente tentar fazer com que fique mais leve. E como que a gente faz? É tendo fé mesmo, né? Pedindo uma direção, uma orientação para que a gente possa passar por aquilo ali, tudo, e de uma forma mais saudável possível, a gente procurando ver a nossa alimentação, que não é uma coisa fácil, às vezes a gente tem condições financeiras, né, e dá para fazer, às vezes não tem, e a gente fica naquela assim, mas a gente precisa buscar ajuda, a gente precisa buscar conhecimento, a gente precisa se cuidar, não tem outra coisa, é a gente se cuidar. E assim, quando terminou, em 2018, eu corri a São Silvestre. Terminei o tratamento e corri a São Silvestre, que eu corri lá de São Paulo. Eu corri assim, gente, quando a gente consegue fazer algo que a gente acha que, gente, isso é muito complicado, isso é muito difícil, né? E a gente vai lá, a gente enfrenta, a gente consegue, isso é muito bom. E isso também vale para o nosso tratamento. Gente, é um tratamento difícil, é um tratamento doloroso, mas eu vou lá, eu vou conseguir e vai ser bom. Vai ser bom porque eu fiz. Né? Porque a gente sabe o que a gente não pode fazer, não tem como a gente fazer. Quando chega a nossa, eu falo assim, quando chega a nossa hora, é porque acabou a missão. É porque acabou a missão, então não tem como questionar, né? Então, mas enquanto a nossa missão não termina, porque a dor de cabeça, a dor na barriga, a dor nas pernas, qualquer coisa, ela precisa ser enfrentada. E de uma forma que fique leve, né? De uma forma que não traga peso, né? Porque quanto mais a gente foca, mais cresce, né? Isso é uma coisa muito grande, a gente fica focando, a gente precisa realmente estar sentindo, fazer o que nós temos que fazer, medicação, né? Procurar ajuda, mas a gente precisa realmente ter atenção para a gente não ficar presa ao medo. O medo, ele é avassalador, né? O medo, ele vem assim, para destruir. Ele vem para destruir e ele te leva lá para o passado e ele quer te trazer de uma forma doentia. Não. Gente, nós temos uma história, né? Eu tenho uma história, a Rosê tem uma história, você tem sua história e essa história tem que ser contada. Não é dor, não é para fazer ninguém chorar, né? Essa história tem que ser contada porque o outro que está ouvindo, cada palavra está sendo direcionada para o outro. Você pode ter certeza, você pode não saber, mas você inspira alguém. É um tratamento que mexe muito com o emocional, mas é um tratamento que te ensina muito, você aprende muito. E o aprendizado não é para reter. Né? O aprendizado é para gente passar, compartilhar, ajudar. Né? Então assim, eu tenho câncer, não posso fazer nada, eu não posso ajudar. Não é isso não. Eu tenho câncer, eu vou ficar curada e eu vou ajudando. Hoje eu estou com dor de cabeça, mas amanhã eu não estou. Hoje eu estou com dor na perna, mas amanhã eu não estou. Né? E fulano está ali, ajudar da forma que a gente pode. Né? Que eu falei, pode ser um abraço, um aperto de mão, um carinho, qualquer coisa, um dinheiro, né? Uma indicação, coisa. E a gente precisa. Né? Então assim, eu falei assim, logo no início, aquela Eliana lá não tinha noção da grandeza que é a Eliana. Não tinha. Porque se tivesse, eu pedia para morrer. Não tinha, porque se tivesse, eu tinha pedido para morrer. Né? Então, assim, isso tudo que passou, essa circunstância toda que passaram, eu não sou a circunstância. Eu não sou a circunstância. Elas passaram. Elas passaram e hoje eu levo a história para as pessoas com muito carinho, com muito respeito. Eu tenho uma admiração por cada paciente, né, que passa por essa situação do câncer, porque eu sei que não é só a situação do câncer, eu conheço muitas pessoas e as histórias, são cada história de abandono,
história de rejeição, que tudo se mistura com o tratamento, história de metástase. Então, assim, são muitas histórias, né? E cada uma dessa história ajuda outra pessoa. Então, assim, na dor nasce o amor também, não tem essa. Então, assim, o amor, ele é a base de tudo. Ele é a base que nos traz aqui, né? Que nos trouxe aqui. Nós viemos aqui por amor, nós nascemos com amor. Embora a gente fique procurando o amor. Às vezes eu estou procurando, né, o amor. Não, o amor já está dentro da gente. Né? Desde quando nós nascemos já com amor. E é esse amor que nos movimenta. Né? Porque quando você não se ama, você se deixa, você relaxa, você não cuida. Né? A gente precisa ter essa atenção. E quando você ama, quem ama cuida, né? Já dizem assim, quem ama cuida, né? Mas quem ama cuida mesmo, como assim? Como Deus cuida da gente. Ele cuida da gente porque ele ama a gente. O amor de Deus é um amor inexplicável, né? E ele deixa esse amor, como você falou, nasce dentro da gente. É porque às vezes a gente não sabe como pôr isso em prática. Mas aí quando a gente abre o nosso coração e deixa Deus ir moldando a nossa vida, isso vem florescendo, primeiro, né, transforma a nossa vida, para depois a gente poder ajudar, né, encorajar, ajudar de alguma forma compartilhando, né, algo da nossa vida para poder ajudar outro. E isso também é o amor de Deus, né? E o amor, ele é tão forte que quando você ajuda o outro, você está ali com muito amor, ajudando o outro, se doando, se dedicando. Gente, olha para você. Você cresceu. Você se fortaleceu, você nem percebeu, a sua dor foi embora, sim, a sua dor foi embora, isso é amor, né? Então, assim, a base da vida é o amor. Eu cheguei até aqui pro amor, né? E assim, eu oro muito, né, pela cura do câncer, eu oro mesmo, peço mesmo a Deus que nos dê esse refrigério, porque corta o coração. Né? Tantos casos, tantas coisas acontecendo, né? Só que a gente não pode ficar presa a isso. A gente precisa acreditar. Né? A gente precisa acreditar, porque tem muita gente que pega o diagnóstico e precisa de ajuda. Tem pessoas que pegam o diagnóstico e não querem fazer tratamento, por medo, porque o desconhecido, ele assusta muito mais. Mas quando você está ali com a pessoa, você conversa com a pessoa, mas foi, e a pessoa começa a querer cuidar. Porque realmente, como eu falei, cada um tem uma reação. E tem gente que tem essa reação de deixar pra lá. E nós estamos aqui para ajudar. Né? Nós estamos com essa chance aqui para continuar, para ajudar. Enquanto a nossa missão não terminar, nós precisamos levar essas histórias às outras pessoas. Né? Então nós temos essas redes, né, sociais todas que nos dá esse suporte de chegar até o outro. Mas não é chegar derramando no outro coisa ruim, só coisa ruim. Porque o câncer é ruim, o tratamento é ruim. Mas, gente, nós temos no meio disso tudo, envolvendo muita coisa boa. É o transbordar do amor, é o transbordar do estender a mão, né? De emprestar o ombro, de emprestar o ouvido, né? Para ouvir uma história. Você disse aqui, às vezes a pessoa só precisa desabafar, né? Ela precisa de alguém para ouvir. Eliana, nisso tudo que você contou aqui, qual é a mensagem que você poderia deixar, né, para mulheres que acabaram de receber um diagnóstico, mulheres que estão nos assistindo, enfrentando, né, esse tratamento, esse diagnóstico? Qual a mensagem que você poderia deixar, né, para essas mulheres? Sim, bom, a minha mensagem é: se amem, né, se amem, queiram viver, busquem qualidade de vida, atividade física, dê atenção à atividade física, dê atenção à alimentação. Eu também erro, não tô assim, eu não sou uma santa aqui, eu não sou perfeita aqui, eu também erro na minha alimentação às vezes, erro na minha atividade física, mas eu tô sempre buscando, e, gente, fé. A gente precisa de fé, para poder, a fé é você acreditar que você não tá vendo, é você crer. Né? Você crê, tá feito. A gente precisa ter essa fé renovada a cada dia, a cada dor, a cada decepção, a cada rejeição. A gente precisa dessa entrega. E a fé, ela revigora. E a fé cura. Né?
Então, assim, a mensagem que eu deixo para vocês realmente é a mensagem do amor, é a mensagem da doação. Eu não tenho outra coisa para falar para vocês, a não ser se amem, ame a Deus, ame ao próximo. A gente chega num momento da vida que hoje eu falo que eu quero ir para o lado mais espiritual possível, porque o lado natural nos derruba. O lado natural nos leva à raiva, nos leva à depressão. O lado natural nos leva à inveja, aos ciúmes. Isso acarreta aquela Eliana lá de trás. Né? Então, assim, realmente é esse amor, é essa fé. Não tem outra mensagem que eu possa trazer para vocês, se não for a mensagem do amor, da fé. Né? Então, assim, eu não estou falando de religião nenhuma, eu estou falando de fé. Né? Eu tenho uma fé, eu creio, tenho um amor em Jesus muito lindo, muito forte. E, gente, eu não sei, vou falar para vocês, eu não sei o que é acordar mal-humorada. A Eliana, quando ela acordava, parecia que ela não queria viver realmente, porque era um mau humor que não sabia de onde vinha aquilo, né? Eu não sei o que é acordar mal-humorada. Não é que eu falo assim, eu tenho um filho de soluções, como eu falei aqui, né? Existe circunstância, existem as coisas complicadas, existe, né? As coisas que eu falo assim, agora. Mas, gente, existe um Deus. Né? Existe essa fé, existe eu acreditar no amanhã, existe eu acreditar sim que eu vou me casar. Mas isso hoje, eu falo assim, eu vou casar, mas isso hoje não é nada que tire o meu sossego. Eu não penso hoje em casamento de uma forma de dor, de ai, porque eu não tenho, não. Né? Não, eu tenho amor, bastante amor. Né? Então, quando é um varão de Deus, aí a gente conversa, né? E aí, assim, eu começo a ver as coisas totalmente diferentes. Eu falo assim, gente, eu nunca vou ter um filho, porque eu não posso ser mãe mais, né? Eu tenho 51 anos, já não tenho útero, eu não posso ser mãe mais. Mas quem disse que eu não posso? Imagina, gente, vem um marido com um filho e que nasce aquele amor, é mãe. É mãe, é amor. E eu escutei, eu li na Bíblia a passagem, né, sobre família, e foi muito forte isso pra mim, né, quando Jesus diz que todo mundo é família. Né? Então, assim, eu tô longe da minha família de sangue, mas, gente, eu tenho tanta família aqui em volta de mim, tanta família, e isso é amor. Né? Então a gente se considera, a gente respeita, a gente ajuda, e é família, se torna família. Né? A gente está num corpo de igreja, é família. A gente está com os amigos, é família, é amor. Né? Então, assim, quanto mais nós estamos juntos, quanto mais está um ajudando o outro, né? A gente chega ao que o Deus quer, né? Que é essa união, esse conjunto, né? De formar um corpo só. Então, assim, não importa que seja câncer, não importa que seja, sei lá, diabetes, pressão alta, ou qualquer outra doença que venha, não importa elas são circunstâncias. Né? E nós somos seres humanos, nós somos filhas amadas pelo Pai. Então nós precisamos sim, é difícil, é complicado, mas a gente precisa enfrentar. E não é só enfrentar, a gente pega a situação ali, a gente entende que ela existe e nós vamos focar no que é melhor. O melhor é ela sair. Então a gente tem que focar que ela vai embora. A gente precisa ter essa fé e buscar todo dia uma melhora na qualidade de vida. Buscar todo dia uma melhora no nosso emocional. Buscar todo dia a Deus. Ter relacionamento com Deus. Eu não falo só da gente entrar numa igreja e sair de uma igreja, eu não falo isso. Eu falo de relacionamento mesmo, né? De você sentir. É porque a gente fala muito assim, Deus, me ouve. Eu preciso disso, eu quero aquilo. Mas a gente, até que ponto que nós estamos escutando Deus? Até que ponto que isso aqui não é um Deus falando? Mas até que ponto que eu estou escutando Deus falar? Porque aqui a gente pode não estar ouvindo uma voz, mas eu creio que lá do outro lado, aquela pessoa lá já ouviu. E uma dessas palavras
que eu falei, mas que não estão sendo direcionadas pela Eliana. Eu creio que está chegando em corações, porque essa é a missão, é tocar coração, é fazer com que a gente se apresente mostrando que existe a dor, mas existe o refrigério. E o que nós merecemos é o refrigério. O que nós trabalhamos é para o refrigério. O que nós nos doamos é para ter esse refrigério. Não é para se prender na dor, se aprisionar na dor, se aprisionar no câncer. Não. A gente sabe, a gente não precisa falar o que o câncer, o que acarreta, né, após o câncer em alguns casos, né? Mas são alguns casos. E eu falo muito disso, gente. É porque acabou a missão. É porque acabou a missão. Então, assim, eu falo muito que a morte ela precisa de uma desculpa. E o câncer é uma desculpa. Quando acabou a missão, tem que ter alguma desculpa. Então, tem várias desculpas. Né? Tem assassinato, tem acidente, tem várias desculpas. Né? Mas é porque acabou a missão. Agora, enquanto nós tivermos a nossa missão aqui, nós precisamos fazer isso. Nós precisamos levar ao outro a nossa história, o nosso conhecimento, nos colocarmos à disposição. Eu me coloco à disposição das pessoas, eu falo mesmo, se alguém quiser ligar, quiser conversar, não importa a hora, eu converso, eu escuto, porque às vezes a pessoa, como eu falei, a pessoa quer ser ouvida. Né? Então eu me coloco à disposição, eu coloco meu telefone à disposição. Às vezes a pessoa não consegue falar com a família, né? Isso não é uma situação fácil. Às vezes a gente está ali dentro, a gente acha que as pessoas em volta não entendem, não entendem a nossa linguagem. A gente fala A e a pessoa está entendendo B, mas quem já passou, quem está do outro lado. Então, assim, às vezes a pessoa tem confiança. Então, eu me coloco à disposição, né? Vai ficar o meu telefone e, né, vocês vão ver a Flor com Amor, mas vocês não é só a Flor com Amor também, tem o amor da Eliana também para vocês, então vocês podem ligar, podem entrar em contato, a gente pode conversar, passar a experiência. Algumas coisas aqui, talvez eu deixei de falar alguma coisa, né? Porque a história é imensa, né? Eu falo, dá livro, né? Dá livro. Mas alguma coisa aí que ficou no seu coração, que ficou na sua mente, que ficou uma dúvida, um ponto de interrogação, você não fique com essa dúvida, vocês podem entrar em contato. Eu teria o prazer da gente conversar, de eu poder explicar melhor para vocês. E, gente, uma coisa muito importante também, que logo no início do tratamento, que eu acho que faz uma diferença, é você procurar ajuda, procurar estar, porque às vezes a pessoa pensa assim, não, eu tô com câncer, eu não quero saber de pessoas com câncer, eu não quero saber, e a pessoa se distancia muito, a pessoa se anula muito, né? E quando a gente está ali, não é porque a gente vai ficar pensando em câncer, não, porque eu nem penso em câncer, não. Mas assim, as pessoas em volta, a situação toda, eu participo de grupos só de passeio e ninguém fica falando de câncer. São só pacientes oncológicos, né? Pacientes com metástase, paciente que tem anos que faz tratamento. E é passeio, é lazer, é divertimento. Então você não fique sozinha, não fique. Procura ajuda, procura grupos, né? A gente socializar. Né? Porque às vezes as pessoas ficam muito colocando isso, eu com pessoas com câncer. Não. Né? É união, né? É você se fortalecer perante o corpo. Então, assim, essa é a minha mensagem também para vocês, de buscar ajuda, buscar estar envolvida, né? E não distanciar do mundo, do mundo que eu falo em questão de viver o melhor. Né? Porque não é porque tem um câncer que a gente vai deixar de viver o melhor, não. Porque eu falo assim, a vida, apesar das circunstâncias, dos percalços, gente, é muito bom viver. É muito bom você olhar para uma árvore, é muito bom você admirar o mar, o barulho do mar. É muito bom você ver o passarinho voando, a borboleta voando. Então, assim, isso é uma história de livrinho. Não. É a história do que Deus nos deu. Deus nos deu isso tudo pra gente admirar. E quando talvez a gente não tem nada, a gente nem admira, nem olha, usufrui, sem nem ter um carinho. Você vai pra uma praia, toma um banho de qualquer jeito, fica naquele sol de qualquer jeito, e você para. Quando você para e você sente aquela água batendo no seu corpo, é diferente, não é uma praia, né? É um presente de Deus pra você se revigorar. Né? Então, assim, a árvore é a mesma coisa, é uma árvore, não.
uma árvore. É um presente de Deus que te dá sombra, te dá fruto, né? Você pode se assemelhar a uma árvore. Cara, que fruto! Eu vou dar o bom fruto. Você pode se igualar a uma árvore, sim, né? Vou dar o bom fruto. E o bom fruto é isso aqui. A gente está compartilhando, a gente está entregando algo que não é chegar aqui e falar, mas é algo que está aqui dentro de mim, né? Eu expor para vocês a minha vida, né? Mas não é expor para vocês a minha vida para ganhar nada em troca. Então a gente deixa falei da árvore, né? Justamente por isso, porque é levar para o outro nosso carinho. Então a árvore, ela dá frutos, né? Então tipo assim, vou dar frutos também, né? E o fruto que eu falo é esse aqui, a gente estar junto, levando algo ao outro, algo de dentro da gente para o outro, sem nada em troca, né? Com muito amor. E eu tenho uma frase, né, que eu falo e que eu amo falar porque é verdadeira, é do meu coração mesmo. E eu falo assim, eu sou um pouco melosa, né? Porque depois que eu descobri o amor, assim, eu tenho para doar. Se alguém fala assim, o que você tem para dar hoje? Amor. Né? Então eu falo que a sua felicidade é a minha felicidade. Então por isso que eu estou aqui hoje, para trazer para vocês a minha história, né, com muito carinho. Sou mega agradecida mesmo, muito grata a Deus por cada direção, por tudo que Ele vem fazendo na minha vida, porque não deixou de fazer, nem vai deixar. Na minha vida eu vim passo a passo sendo guiada pela entrega, né? E eu agradeço demais a Rosinha, gente, é uma pessoa com um coração imenso, uma pessoa que abriu a porta não só do seu projeto, né, mas abriu a porta da casa dela, ela confiou, né, na minha pessoa. Eu conheço a família dela, sou muito grata a cada um deles também. E isso é família, isso também é família. Né? Eu, como falei, não tenho minha família de sangue aqui, mas eu tenho pessoas que Deus coloca na minha vida, como a Rosinha, como a Marta, que é amiga da Rosinha, né? E através dela que eu conheci, né? E porque Deus direcionou, eu falo assim, não foi a Rosinha que me apresentou a Marta, foi Deus que me apresentou a Marta, mas através da Rosinha. Então, Deus usou a Rosinha para trazer a Marta, usou a Marta para me trazer para a minha melhor vida. Porque hoje eu estou muito grata, muito feliz e tenho a minha melhor vida. Tá? Então, é isso que eu queria deixar para vocês, com muito carinho mesmo. E tá feito com muito carinho, que agradeço mesmo por essa oportunidade, isso aqui não tem preço. Eu me emociono muito, você fala assim, mas você nem chorou, Eliana, né? Olha, a pessoa tá ali, você fala isso tudo não chora. Gente, quando eu falo assim, quando eu aprendi a sorrir, eu só choro de emoção. Mas chorar de emoção nem sempre rola lágrima. Chorar de emoção mexe aqui dentro. E eu fico muito mexida, que é o ponto do meu corpo estremecer. E é isso que eu tenho sentido. Esse tremor por dentro, porque é muito emocionante. É muito emocionante falar da vida, falar do amor de Jesus, falar do amor de Deus, falar desse cuidado que Deus tem. Gente, não tem como eu falar para vocês esse passo a passo de tudo que vem acontecendo. Então, assim, é muita gratidão mesmo. Eu amo esse Deus, eu amo essa vida. E estou aqui, estou me cuidando, né? Cuidando da minha alimentação, cuidando da minha parte física, né? Então, da minha parte emocional, da minha parte espiritual. E eu deixo para vocês o meu carinho, o meu abraço, toda a minha admiração a cada um de vocês. E que Deus abençoe vocês, que eu declaro em nome de Jesus a cura na vida de cada um. Amém. Eliana, eu quero te agradecer por você, né, ter aceito o convite para compartilhar a sua história, para que mais mulheres que estejam nos assistindo sejam impactadas, que elas não desistam de viver, que elas não desistam de acreditar, de crer que Deus pode, dentro de um momento tão sofrido, tão difícil, tão complicado que é o diagnóstico de câncer, mudar a história da sua vida, te fazer mais feliz do que antes do câncer. Então, muito obrigada, que Deus continue abençoando a sua vida, né? Foi
emocionante, né? Relembrar lá de quando nos conhecemos, de como você chegou, ver a sua evolução até aqui. Que Deus continue abençoando sua vida. Eu quero pedir pra você que se você gostou desse vídeo, se você ficou com a gente até aqui, que você não esqueça de deixar, né, o seu likezinho nesse vídeo, se inscreve nesse canal, deixe seu comentário se você tem alguma dúvida, se você tem alguma sugestão de novos vídeos. Eu vou trazer outras meninas, eu tenho outras convidadas também com histórias lindas de superação. Então assim, o YouTube funciona assim, cada vez que você curte, né, quando você se inscreve lá, se você curtir, se você comentar, ele vai entregar esse vídeo para mais pessoas. Então o nosso propósito aqui é esse, é impactar outras vidas, é através daquilo que Deus fez na nossa vida, da nossa história de superação e de outras histórias que nós vamos trazer aqui, que a gente possa inspirar outras mulheres a lutarem, a acreditarem, a terem sua fé, sua esperança renovada. Esse é o nosso propósito. Então, se você tá com a gente, tá junto com a gente nessa causa, né, tem esse amor também no seu coração, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, deixe seu comentário, deixa seu like e que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo. Então, assim, é um like e uma curtida. Ó, um beijo. Beijo. Até o Prazer. próximo vídeo.